o que é ter uma carreira de sucesso? Você sabe que a gente gosta de pensar que sucesso é a gente ser bem-sucedido. Ou seja, tudo aquilo que a gente faz, a gente tem satisfação. Então, quando a gente fala de carreira de sucesso, a gente busca satisfação, porque é isso que interessa. Agora, às vezes a gente deposita o sucesso em posse, dinheiro, grana, posição, cargo. A gente projeta sucesso, mas de verdade, sucesso é você ter satisfação consigo e com quem está à sua volta. Aí você tem que escolher uma carreira que permita você alcançar. Eduardo, e para você, o que é ter sucesso? É possível ter sucesso, mas não estar satisfeito com a carreira? Eu acho que hoje ter sucesso envolve 3 elementos. O primeiro é você continuamente ser desejado, ser demandado. Então, você tem sucesso quando as pessoas, as empresas querem o teu produto, querem o seu talento. A segunda coisa é você fazer algo que você é bom, que você tem uma alta qualidade de atuação, que é diferente do que fazer do que gosta, né? Mas o gostar também é um bom elemento, porque se você tem uma eudaimonia, se você tem um desejo por fazer algo, você é ótimo e as pessoas estão te chamando, as empresas estão te chamando, eu acho que esse é um tripé que pode garantir a sustentabilidade da sua carreira. Então seriam basicamente 3 elementos. Você fazer uma coisa que tem demanda, que tem desejo, precisam, né? Uma coisa que você gosta. Muito bom e uma coisa que você gosta. E uma coisa que você faz bem. A ideia de, seja apaixonado é bacana, mas ela é fragmentada, né? Porque se você for apaixonado por algo, mas que você não entrega bem e que alguém não está querendo comprar, vai ser um desafio, né? Eu acho isso muito importante para quem está decidindo a carreira, porque eu conheço muita gente que é, eu diria, bem-sucedido, feliz na vida, mas não é apaixonado pelo que faz. Perfeito. E nas horas vagas tem a sua paixão. Perfeito. Não é simples achar esse tripé. Não é simples, né? Porque inclusive tem momentos, o Sidney fala muito bem sobre isso, tem momentos da vida que você vai precisar melhorar a qualidade da tua atuação. Em algum momento lá você pode linkar isso com uma coisa que você gosta, né? Agora, acho que a questão sempre tem alguém que está querendo o que você está entregando? Se for isso, está ótimo. Eu fico pensando que, às vezes, a gente se apaixona por alguma coisa pelo que você vê. Eu, por exemplo, me apaixonei muito pela ideia de ser piloto de avião. E eu nunca apliquei nessa direção. Eu não tenho, eu uso óculos, ou eu não apliquei, ponto. Mas eu sempre gostei da ideia de pilotar um avião. Até o dia que eu entrei numa cabine de avião e eu vi a complexidade e quase que eu entendi por que eu nunca apliquei. Porque aquela complexidade não era a que me satisfazia. Então, assim, você se apaixona muitas vezes pela ideia. E muitas vezes as pessoas fazem a sua projeção de carreira pela ideia. Eu vou ser, sei lá, eu vou chutar as clássicas, que é advogado, engenheiro e médico, né? Eu vou ser advogado porque, sendo advogado, eu vou ganhar muito dinheiro, vou fazer muito negócio. E ela não aplica bem. Ela não é boa nisso. Ela simplesmente faz lá a faculdade, aplica para fazer um OAB, tem o diploma, mas ela nunca pegou as questões fundamentais para ser um bom advogado e ser bem-sucedido. Porque, na verdade, ela se apaixonou pela ideia e não pela realidade que está contida na ideia, né? E aí eu queria aproveitar o gancho que você falou, porque nós apresentamos aos nossos jovens um desafio muito grande, né? Os nossos jovens, com 17 anos, têm que resolver o que vão fazer pelo resto da vida. Eu, quando tinha 17 anos, não tinha a mínima ideia do que eu queria fazer, mas nenhuma. Eu fui fazer engenharia porque alguém me disse, olha, engenharia dá mais flexibilidade. Depois você pode resolver o que você vai fazer, e foi o que aconteceu. Fiz engenharia, comecei a fazer estágio num banco, fui trabalhar com informática, nunca trabalhei como engenheiro na vida. Aí eu pergunto a vocês, que orientação vocês podem dar para um jovem de 17 anos, 18 anos? Por acaso, meu filho tem 21 anos, aqui ele mandou uma pergunta, eu perguntei para ele, filho, o que você gostaria de perguntar? Ele disse assim, qual é a melhor maneira de um jovem desorientado buscar orientação profissional? Olha só, Edu. Não, eu acho que é um momento onde você tem uma grande chance de experimentar muito. O meu filho também, ele começou numa profissão, 6 meses na faculdade, e falou, pai, não é isso que eu quero.
Ele começou com o que? Ele começou a fazer a educação física. Chegou na educação física, ele falou 6 meses depois, ele falou, pai, não tá batendo. E morrendo de medo do pai dizer alguma coisa brava para ele. E eu falei, troca agora, vai para outra. Ah, os meus amigos estão fazendo publicidade. Pô, ele entrou em publicidade, se achou. E na publicidade encontrou um nicho de vídeos, todos nós aqui, que está ótimo. Então eu acho que essa é uma geração que pode se permitir a experimentar um pouco mais, experimentar em termos de diversidade. E o pilar, eu acho que a âncora importante é o que você for experimentar, tenha em mente de fazer uma passagem de novato para mestre o mais rápido possível. Então, assim, eu vou escolher advogado, depois eu vou ser educador físico, depois eu vou ser publicidade. Você vai escolhendo. Mas você vai tentando ser o melhor possível, aprender o máximo possível, porque aí você não fica com uma sensação de que está perdendo tempo. Você está afiando o seu machado e em algum momento, como você disse bem, né, os estudos neurocientíficos dizem que a gente gera maturidade aos 25 anos, né? Então, você tem dos 17 aos 25... testes sérios, né? Jogadas sérias, mesmo que você não sabe, mas entra como um jogador de alta performance. Por quê? Porque você vai aprendendo e vai tendo essa sensação de que você vai afiando as suas habilidades intrínsecas, que muitas vezes você nem sabe qual é. Isso me lembra a história que o Steve Jobs conta, que antes dele se encontrar, ele fez, numa época, um curso de caligrafia, que influenciou muito depois no design do sistema da Apple. Ele ficou mestre em design por isso, por causa da caligrafia. E essa questão da experimentação, ela é válida durante uma janela da sua vida. E você tem uma hora que você tem que começar a escolher. E escolha, ele vai ter que abrir mão de alguma coisa. Então, muitas vezes eu vejo hoje, acontecendo como a gente tem uma complexidade, uma quantidade grande de alternativas, eu vejo o jovem falando assim, não, eu vou experimento 1 mês. Eu entro aqui 1 mês. 1 mês não deu para você experimentar. Há 2 meses. Não, quanto tempo que demora para experimentar? A questão é, você fez algo relevante nessa experimentação, ou você chegou perto da geração de valor, porque senão eu só fico assistindo. Então eu entro numa faculdade, assisto, não gostei do professor, não gostei da matéria, não gostei da complexidade, e sai. Você fez alguma coisa? Você participou? Você gerou algum tipo de valor? Claro que não é um valor muito relevante, mas você gerou valor. Então a experimentação tem que ser uma experimentação de qualidade, porque senão você fica só assistindo. E assim, tem muitas possibilidades. Então, um jovem hoje de 19, 20 anos de idade, ele ainda tem aquele ranço do nosso passado. Olha, você tem que ter a tua profissão, tem que ter uma carreira. Era uma obrigação. Na minha geração, você tinha. Os marcos eram 18 anos, você entra na faculdade, 22, 23, você tem que estar empregado. Daqui a pouco, autonomia. Mas isso tinha uma leitura, que era a expectativa de vida. Nesse período que a gente viveu, principalmente na nossa juventude, a expectativa de vida era de 60, 65 anos. Então, sim, você com 18 tinha que entrar na faculdade para trabalhar, entrar na faculdade não, escolher o caminho para trabalhar aos 35 anos e depois aposentar e morrer. Hoje nós estamos experimentando, primeiro, uma extensão na expectativa de vida. Então, hoje a gente fala com facilidade 80, 85, 90. Ok, cabe muito mais alternativa. Então, uma das coisas que eu costumo falar com o jovem, quando ele começa, estou perdido, eu não sei o que eu faço. Primeira coisa que eu falo, vai dar tempo de fazer todas as alternativas. Então, faça algumas alternativas, aplica com seriedade as alternativas. Não fica pulando de galho em galho no primeiro ano. Calma, você experimenta, põe a qualidade na experimentação que você faz. Esse talvez seja um risco maior que os jovens estão correndo, porque eles estão assistindo as coisas e não aplicando aquilo que está assistindo. E aí, bom, ele tem um universo e a gente vai ver jovens hoje com 35, 40 anos ainda com o mesmo dilema do teu filho de 21. Aí é uma armadilha, aí assim, foi uma trajetória errada, porque ele ficou 15 anos num processo de eu não sei. Cara, mas você tem que escolher. Mas eu acho que aí tem um elemento importante que você levantou aí, que é, você usou a expressão geração de valor. Tá? Isso. Eu vou mudar isso dizendo, a sua busca por aquilo que você vai adicionar
aos outros e à sociedade. Então, essa busca por uma carreira não é busca por uma coisa que vai me satisfazer única e exclusivamente, Sim. mas busca por um caminho onde eu vou dar a minha melhor contribuição para a sociedade. Né? E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês, que é o seguinte: quando eu era jovem, há muito tempo atrás, os fatores críticos de sucesso por uma carreira, eu me lembro da minha mãe dizendo isso: você tem que aprender datilografia. Isso quando eu tinha 14, 15 anos. Ok. Né? Você vê como tem tempo. Era aprender datilografia e falar inglês. Né? O inglês continua, eu acho, absolutamente sucesso hoje, mas datilografia não é mais. Quais são os fatores críticos de sucesso, independentes da profissão, para que alguém tenha sucesso numa carreira hoje? Eu tenho uma quebra de valor aqui que pelo menos eu sinto hoje, é que a nossa geração trabalhou para encontrar uma profissão. Então, eu acho que o futuro não é sobre novas profissões, mas novas formas de atuar. Aquilo que eu acho que não vai mudar num mundo completamente incerto é, mais uma vez, essa troca justa de valor. Então, eu tenho algo para oferecer que você está buscando e o seu mundo, jovem, é um mundo onde a disrupção está acontecendo pelo comportamento do consumidor, do cliente. É o cliente que está ditando o que ele está querendo. Se você for esperto, seja o cliente como uma startup, seja o seu gerente, seja o seu CEO. Se você conseguir compreender o que ele está pedindo nesse momento e entregar algo que tenha, a gente chama de fit, né? Tem encaixe, tem um fit nisso, isso fica importante. Então, o que não muda e o que é crucial? Para mim, pensamento estratégico. Você precisa, mesmo com 17 anos, pensar estrategicamente, ou seja, pensar mais do que você gosta, mas pensar, esse é o meu chefe, quais são os desafios dele, qual é o desafio da empresa, o que eu preciso fazer, o que eu posso entregar. Olhar o cenário, olhar o contexto é uma palavra muito forte hoje, né? O pensamento estratégico te ajuda a compreender o que ele precisa e como eu posso produzir o que ele precisa. Segunda, só de 3, resolução de problemas. Não vejo o futuro, para todos nós, inclusive, né? Se você não afiar a sua capacidade de resolver problemas. Aí, o fator crítico e inovação. E o terceiro fator crítico, que eu também acho que não muda, é a sua execução de forma ágil e inovadora. Aí o Sidney matou, porque você pode testar, mas esses testes, eles precisam se converter numa entrega, numa execução rápida, né? A gente fala, isso não é uma generalização, mas, por exemplo, eu trabalho com muitos jovens que fazem marketing digital. Não sei se você também, se a gente temos esse desafio. Você não sabe muito bem o que é aquilo, você contrata ele, na hora de entregar não vem. Vem atrasado, vem faltando qualidade, e aí você fala, não, eu não sei o que ele está fazendo, mas tudo que eu queria é que ele cumprisse aquilo que ele disse que ele fazia. Às vezes ele te explica o que ele fez, mas ele não te dá o resultado, mas ele te explica o que né? ele fez. E aí você pensa, puxa, eu contei para ele o que eu queria, pensamento estratégico. Puxa vida, eu queria, esse é o meu problema. Eu não quero que ele me conte quantos posts eu preciso fazer. Eu quero que ele resolva um problema para mim e quero que me entregue em alta qualidade. E acho que esses são os fatores que não mudam diante de um mundo que muda muito. Eu quero complementar com a capacidade de aprender, porque Total. Independente de qualquer coisa, essa capacidade de geração de valor, de carreira, de profissão, envolve... Nós temos um histórico desde a Revolução Industrial de instrumentalizar para alguma coisa. Então, quando você falou que fez datilografia, era na década de 70 e 80, a datilografia era útil. Na década de 80, 90, passou o pacote da Office. Era o pacote Office e ainda um cheirinho de internet. E hoje é ChatGPT. No início de 2000 era internet, depois rede social com esse marketing digital. São instrumentos. E agora, obviamente, a gente está vendo toda a inteligência artificial chegando. E são instrumentos que eu preciso ter uma capacidade contínua de aprendizado. Então, assim, é muito ruim pensar em você ter uma profissão. Você falou que fez engenharia, né? Fiz engenharia e ok. E
Você é engenheiro porque você fez engenharia ou porque você atuou como engenheiro? Eu fiz publicidade, eu sou publicitário porque eu fiz a faculdade ou porque eu atuei? Então, a cada tempo que nós estamos passando, vai ficando mais complexo, a gente sempre tem o fator instrumental. Precisa, você tem que ter qualificação, tem que fazer curso, fazer aprendizado com a nova ferramenta. Então, a ferramenta agora é IA. Eu não sei o que vai ser daqui a 10 anos e quais são os efeitos que isso vão ter nas pessoas daqui a 10 anos, mas eu não posso perder a minha capacidade de aprender, porque à medida que o tempo vai passando, a gente gosta de comparar. Você falou uma frase que eu gosto muito de dizer, na minha época. Na minha época, a gente olha os nossos referenciais. Só que o mundo está ficando mais complexo. Portanto, todos nós temos que aprender o tempo todo. Por isso que a gente tem esse movimento de constante aprendizado, mas é o aprendizado com aplicação. Senão eu aprendo e não faço nada com isso. Não serve para muita coisa, né?